Carta número 11 de Joel Goldsmith aos seus alunos, do mês de novembro de 1955. Leitura por César Guidini, carta intitulada Sugestões para o Trabalho de Cura. Durante uma viagem ao redor do mundo, em 1954, encontrei muitos homens dispostos a concordar que pessoas com todos os tipos e formas de origens religiosas e ensinamentos, com cada método de abordagem, podem se unir na realização de duas coisas. Primeiro, a realização de Deus como ser individual, ou seja, nossa união consciente com Deus, nossa unidade com a fonte de todo o bem. Segundo, as orações da igreja não podem curar. Um desses homens é o irmão Mandus, que, após uma experiência espiritual, descobriu que ele era um curador. Ele lidera a Cruzada Mundial de Cura, que opera nas igrejas protestantes de todas as denominações em toda a Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales e Holanda. Irmão Mandus está convencido de que, uma vez que as pessoas saibam que existe um poder de cura na verdade espiritual, elas não ficarão mais satisfeitas apenas ouvindo sermões e, eventualmente, será necessário que os ministros das igrejas atinjam a consciência de cura que lhes permitirá ir e fazer o mesmo. Os frutos disso já podem ser vistos em muitos ministros que estão estudando para atingir essa consciência de cura. E, recentemente, a Igreja da Inglaterra realizou uma conferência em que todos os curadores bem conhecidos foram convidados para que a Igreja pudesse aprender como a cura é realizada. Antes do nosso encontro, no ano passado, o irmão Mandus leu os escritos do Caminho Infinito e me escreveu dizendo o quanto estava de acordo com esse ensinamento e quão próximo e paralelo era em relação ao seu próprio desdobramento. Eu respondi sua carta e uma correspondência e amizade se desenvolveu entre nós. Depois de conhecê-lo, saí com o sentimento de que o irmão Mandus é um estado de consciência realizada, consciência de Deus, consciência crística, e que qualquer cura que ele faça não é através do que ele diz ou como ele diz, mas sim através do estado de consciência que ele é. Embora seus escritos parecessem estranhos para nós, no meio e por trás de tudo você pode ver como a mesma consciência está aparecendo na Terra, naquela parte do país, fazendo o trabalho naquele caminho, enquanto está aparecendo na Terra, nesta parte do país, fazendo o trabalho deste modo. Embora seu trabalho em sua apresentação seja inteiramente diferente do nosso, o motivo final é o mesmo. E para que você possa ver como essa mensagem é universal, eu gostaria de compartilhar uma parte de uma carta recente. Meu querido Joel, fiquei muito emocionado e profundamente comovido com sua recente carta, com sua mensagem vibrante de amor, poder e autoridade. Eu estou com você por todo o caminho, em sua clara visão da realização de Deus como o único poder, a única atividade. E que, portanto, não há necessidade de lutar contra as crenças negativas que são, em si mesmas, apenas uma crença em uma individualidade separada de Deus. De fato, todas as situações negativas só têm poder quando nós mesmos reconhecemos e aprofundamos nossa consciência deles, concentrando-nos em uma batalha para vencê-los. Certamente, eu sei, no meu ministério de cura, que as curas espontâneas ocorrem quando efetivamente conhecemos nossa unidade em Deus, em um abandono de esforço para superar qualquer coisa. Nós descansamos no divino e, portanto, só pode haver o divino em plena, livre e perfeita expressão. Em Deus não há doença, portanto a doença não pode existir, exceto quando insistimos em nos separar do divino para acreditar em falsas aparências. É tão maravilhoso como uma nova realização está começando a alcançar as massas.
Com você eu vejo as mais maravilhosas possibilidades de um reviver espiritual em nosso tempo. E com isso, eu não quero dizer reviver a moda antiga, mas uma nova revitalização que nos traz a todos ao Espírito absoluto, na qual todo o poder de Deus pode resplandecer em perfeita expressão. Que idade maravilhosa é essa! Nunca na história houve tal oportunidade de trazer milhões de pessoas para uma realização central de sua divindade. Tal é o conforto e força de sentir-me unido a você nesta unidade do Espírito, portanto, unidade um com o outro. Em Espírito, portanto, tudo o que eu tenho é teu, e poderes infinitos e as potências são liberadas em você e em mim, e em todas as vidas que tocam as nossas. Eu me regozijo com você e agradeço por ser assim. Grandes eventos estão acontecendo, e você realmente diz que este será um ano maravilhoso. Abençoo você por escrever, e meu espírito se funde com o seu, muito antes que essas palavras possam chegar até você por letra impressa. Neste momento, estou absolutamente em sintonia com você, e você sabe que Deus usa-me para abençoá-lo, e você para me abençoar, pois é Ele quem faz as obras. Mil bênçãos e amor para todos nós. Seu devotamente, irmão Mandus. Isso não mostra um belo espírito de unidade? E isso não é uma ruptura da ideia do meu ensino e do seu ensino? Do ensinamento desta igreja e dos ensinamentos daquela igreja? Na realização da verdade de que existe apenas um espírito e que esse espírito levantará o nosso corpo mortal, assim como ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Que o Espírito não é judeu, nem gentil, nem cristão, nem muçulmano, oriental, nem ocidental. Que o Espírito é Deus, Ele mesmo, permeando a consciência humana, onde quer que a consciência humana esteja disposta a abrir-se sem preconceito, sem parcialidade, sem limitação, e perceber que este é o Espírito de Deus em mim, operando através de mim para a sua bênção? Que este é o Espírito de Deus em você, trabalhando através de você para a minha bênção, desde que nós somos um em Cristo Jesus? Provavelmente, nunca antes na história tantas pessoas concordaram que o que estamos mostrando ao mundo não é algo pessoal, com direitos autorais de ensino ou religião, separados dos ensinamentos básicos de Deus, mas sim que estamos mostrando o próprio Espírito de Deus. A sabedoria de todas as idades, mais uma vez vem à luz na consciência humana e pela primeira vez, literalmente, milhões estão sendo orientados e ensinados sobre sua divindade individual. Deus é seu ser, sua mente e seu espírito. Deus é a única lei, a única atividade. É Deus quem nos une no modo que quem abençoa um, abençoa todos. Qualquer manifestação do Espírito, presença ou poder de Deus em minha experiência individual, torna-se sua experiência individual no momento em que conscientemente nos unimos como um. Isto é verdade para todo aquele que pode abrir a consciência para a realização. Vamos nos unir na percepção de que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e que, portanto, você está em mim e eu estou em você. E estamos todos juntos no Pai, unidos em unidade. A luz dessa sabedoria está entrando na consciência humana em todo o globo, apressando o dia em que o reino dos céus virá à terra. Um dos pontos mais vitais de toda a mensagem do caminho infinito, um que é repetido uma e outra vez em todos os escritos, é a natureza do erro. Isto é um ponto sobre o qual as igrejas do mundo devem finalmente concordar, porque é isso que impede as suas orações que sejam orações de cura. As orações da igreja não podem curar porque a doença e o pecado não existem como condições e, portanto, a oração a Deus não é o caminho para curá-los. Deus não pode curar ou remover aquilo que não existe. As condições negativas não existem. Elas operam apenas em proporção ao nosso reconhecimento e nossa determinação em combatê-las.
É só quando relaxamos na realização de nossa união em Deus, de Deus, com Deus, somente quando descansamos na percepção de que Deus é ser e identidade individual e até mesmo a substância do corpo. Só então podemos tomar o próximo passo e chegar ao entendimento de que as condições negativas não existem, mas que apenas existem como crenças universais que, individualmente, estamos aceitando. Se você está aceitando a doença e condições negativas, há trabalho a fazer. E isso é rejeitar tais crenças, não combatendo doenças ou resistindo às condições pecaminosas ou negativas, mas conscientemente percebendo que nem doença e nem pecado é entidade, tem substância, lei ou continuidade. A maioria das pessoas não percebe que elas é que dão realidade às mesmas condições das quais eles desejam se libertar. Tanto quanto eles gostariam de estar livres de condições e pensamentos errados, persistem em demonstrar mais do negativo do que do positivo. Como exemplo, eu gostaria que você me seguisse nesta ilustração. Vamos fingir que alguns de nós estão reunidos para uma conversa informal, quando o telefone toca e você ouve. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que Joel está muito doente. Qual é a sua resposta? Você me vê, você me ouve, e julgando pelas aparências, você sabe que é um boato, e você não está nem um pouco perturbado. No entanto, suponha que eu não estivesse no quarto quando a ligação foi recebida. Sem dúvida, você teria dito: Joel nos ajudou, agora vamos ajudá-lo. E então todos teriam tentado ajudar-me, mas teria sido apenas um boato. Mesmo se eu estivesse doente e você tivesse alguma ideia de que você teria o poder de trazer uma cura, você seria incapaz de me ajudar, a menos que você fosse capaz de dizer: isso é apenas um boato. Se você pudesse aceitar, apesar das aparências, a verdade de que isso é apenas um boato, eu teria uma cura instantânea, porque a sua afirmação de que seria apenas um rumor teria sido baseada no seu reconhecimento espiritual de que eu não tenho vida separada de Deus, nem mente, nem alma, nem espírito, nenhum ser, nenhum corpo separado de Deus. E, portanto, qualquer coisa diferente disso, que é verdade sobre Deus, seria boato, aparência, crença falsa. É exatamente dessa maneira que damos poder aos pecados e doenças que nos afligem. Quando o boato vem sob a forma de uma dor no nosso corpo ou de outra pessoa, nós aceitamos como um fato sobre o qual devemos fazer alguma coisa. Isso, por si só, desonra a Deus, porque se há algo a ser feito que Deus não tenha cuidado, não há muito que você possa fazer. Quaisquer discórdias que estejamos sofrendo e quaisquer que sejam as discórdias daqueles que se voltam para nós, são devidas ao fato de que estamos aceitando rumores como fatos. E, em seguida, tentamos fazer algo sobre eles. Toda discórdia vem como uma aparência, uma sugestão ou uma tentação de aceitar uma personalidade separada de Deus, aceitar uma condição separada de Deus. Todo o segredo da cura está em uma palavra: reação. Se quando uma chamada por ajuda chegar, você reagir com um sorriso e disser boato, tentação, aparência, bobagem, belas curas serão realizadas. Mas no momento em que você responde com preocupação, como se na verdade houvesse algo a ser superado, removido, resistido, refutado, aí, nesse mesmo grau, você teria aceitado a batalha, e uma vez tendo levantado a espada, você teria que lutar até o fim. É por esta razão que muitas vezes lutamos com as condições física, mental, moral ou financeira por longos períodos, porque não estamos lidando com elas com rumores a serem desconsiderados, mas sim como condições que devem ser superadas. Mesmo que você veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos, isso não significa que é um fato. É uma imagem, uma aparência, um boato. Visível ou audível, ainda é uma crença mundial aparecendo para sua aceitação ou rejeição. Sempre que você receber uma chamada, seja do seu próprio corpo, do paciente ou do estudante,
o imediatismo de sua reação e a capacidade resultante de descartá-lo como um boato é o grau de cura que é realizado. Pedir, procurar e bater. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Essas palavras do mestre levantaram a questão entre os alunos se estamos ou não contradizendo-nos quando dizemos: não pergunte, não procure. Não há contradição. Em vez disso, há outra pergunta. O que o mestre quis dizer quando disse: peça, procura, bata? À medida que passamos a entender mais completamente a mensagem de Jesus Cristo, saberemos o que pedir, procurar, bater, pois isso faz parte do desenvolvimento espiritual, mas não no sentido da aceitação do mundo. Não há vácuos, nem falta, nem limitações, nem condições negativas de qualquer espécie em um mundo de Deus. Não há outro mundo, exceto o falso mundo da ilusão que nós aceitamos e que, consequentemente, odiamos, tememos ou amamos. Existe apenas harmonia no mundo de Deus. Se isso não fosse verdade, Deus não seria algo a ser adorado, procurado, almejado. Se houvesse um único pecado ou doença ou morte em todo o mundo, Deus seria o responsável. Portanto, há rumores de discórdias, rumores de doenças, rumores de pecados, e nós os aceitamos como se fossem fatos e assim os demonstramos. Enquanto a igreja ensinar seu povo a orar por pessoas e coisas, ele será iludido e enganado por este conceito de Deus e oração. Se a igreja abrisse suas portas para que pudéssemos utilizar o silêncio com a pureza e a integridade lá estabelecida, por seus próprios motivos justos, então poderíamos entrar e orar a oração de pedir, buscar e bater. Não que as discórdias do mundo fossem superadas, mas a luz interior mostrando as harmonias do mundo de Deus seriam reveladas. Podemos buscar a consciência da verdade, podemos pedir uma compreensão de Deus como ser individual, podemos desejar até mesmo lutar para alcançar aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Mas não podemos pedir ou procurar ou bater por uma coisa ou uma condição no reino externo, seja uma pessoa, uma cura, riqueza, emprego ou lar. Nosso trabalho não é o de tentar salvar ou curar ou redimir o mundo, mas a revelação de Deus como ser individual que mostra a não realidade daquilo que está aparecendo como condições negativas. Neste ponto devemos nos unir, e me alegro quando encontro homens e mulheres que estão dispostos a concordar que o trabalho de cura espontânea ocorre não quando estamos lutando contra o pecado e a doença ou tentando superá-los, mas quando estamos nos unindo na consciência de nossa unidade em e com Deus. Vamos, portanto, buscar o reino de Deus. Vamos bater na porta da consciência para que esta luz interior seja revelada. Vamos pedir sabedoria espiritual e então vamos entender a oração que revela o reino de Deus intacto aqui e agora e que revela a natureza ilusória daquilo que está aparecendo para nós como os erros do mundo. Não há praticamente um dia em que não aceitemos boatos sobre nós mesmos e sobre os outros. Normalmente, o boato não é quão bom o fulano é, mas o quão doente, pecaminoso, quão pobre ou quão morto. Ou achamos que é algo muito ruim e gostaríamos de fazer alguma coisa sobre isso, que é, naturalmente, aceitar o boato pelo valor de face. Ou, talvez, achamos que ele merecia isso. Em ambos os casos, aceitamos o boato, e por tal aceitação de uma sugestão de um eu separado de Deus, nós adiamos o dia de nossa própria salvação. Toda pessoa ou condição negativa vem como um boato ou uma tentação de acreditar na realidade de uma pessoa ou condição negativa. E cada vez que você não desconsidera esse boato, você adia o seu próprio desdobramento espiritual. O que acontece com o outro companheiro realmente não é muito importante, porque mais cedo ou mais tarde
ele deve acordar por si mesmo. Cada dia você deve aprender a rejeitar os rumores de condições negativas da mente, corpo e bolso que se impõem em sua consciência. Essa consciência da verdade não pode ser construída num momento. É o trabalho da eternidade e assim o tempo não tem importância. Você vai entrar nessa consciência pouco a pouco, passo a passo. Como disse um hindu, é como descascar uma cebola, removendo uma pele de cada vez. Embora você possa parecer não estar fazendo muito progresso, eventualmente chega o dia em que você discerne o fato de que eu e meu Pai somos um, e tudo está bem comigo e com o universo. Nesta consciência não há mais um ataque contra o medo do erro, e nem a pergunta resultante do que você pode fazer sobre isso, porque o boato é descoberto instantaneamente no que toca sua consciência. Se você o aceita e sente que você não é igual a ele, você perdeu a oportunidade nesse caso em particular, e é bom que você peça a ajuda de um praticante. Mas eventualmente você deve perceber que isso não é uma questão de um praticante. Esta é uma questão de um boato. Para ser aceito como um fato ou ser despachado. Todo dia é perdido e desperdiçado até você aprender que toda discórdia e desarmonia em sua vida, ou na de outros, vem apenas como um boato, uma tentação, um clamor de um eu separado de Deus, uma crença em uma presença ou poder separado de Deus. Essa percepção não virá em sua plenitude de um estalo, mas você está no caminho depois de ter realizado essa percepção. Então, cada dia se torna um dia de pedir, procurar, bater. Não para as coisas deste mundo, mas para a percepção de que tua graça está mantendo este universo em sua integridade, pureza, perfeição, eternidade e imortalidade originais. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Moisés, Davi e outros dos grandes personagens do Antigo Testamento ensinaram a doutrina de um Deus, mas de todos eles, o profeta inspirado Isaías foi mais enfático. E em todo o livro de Isaías, você encontrará suas exortações e conselhos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Praticar a presença de Deus é duplo. Não é apenas perceber Deus como um só, como única lei que governa esse universo, a única substância, a única causa, o único efeito, mas avançando para o segundo ponto que chamamos de a natureza do erro. A mente humana não gosta deste termo, a natureza do erro. A mente humana preferiria uma religião poliana, ou positiva e ingênua, que declarasse Deus é amor, e enquanto isso permitindo o ataque da serpente das crenças universais. Você, individualmente, deve aprender a não simplesmente ignorar o erro. Você deve estar disposto a encará-lo de frente e conhecê-lo pelo o que ele é. Um nada, um boato, uma tentação, uma crença universal em uma presença e poder à parte de Deus. A mente humana deve estar disposta a despertar para a percepção de que essas aparências de erro só existem e só têm presença e poder em nossa experiência até que, com o tempo, nós aprendamos a natureza deles como ilusão. Anos atrás, alguém me disse: e os hospitais e cemitérios? Naquela época, eu não tinha resposta. Agora eu sei a resposta. Sempre haverá hospitais e cemitérios, desde que as pessoas não estejam dispostas a olhar as situações bem no olho
e saber que cada uma dessas aparências tem existência apenas como uma crença mental universal, uma sugestão de um eu separado de Deus, de uma lei à parte de Deus, de uma condição à parte de Deus. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a acreditar que Deus é um grande poder que pode curar doenças ou enriquecê-las, não haverá fim para essas coisas chamadas hospitais e cemitérios. Uma coisa é acreditar que existe um Deus que supera o erro, mas deixa você no erro. Outra coisa é saber que existe um Deus que é infinitamente bom, ao lado do qual não há mais ninguém. Você individualmente deve ser capaz de compreender a natureza daquilo que tem aparecido por gerações como pecado, doença e morte. Você pode ser capaz de perceber que você tem aceitado esses boatos porque você não conhece o Cristo como a identidade de cada indivíduo da face do globo. Uma vez que você sabe disso, você pode rejeitar cada boato e descartá-lo. A maioria dos metafísicos declara: isso não é verdade, isso nunca aconteceu. Pois é verdade e aconteceu. Mas que mal pode acontecer ao Cristo? Crucifique-o, sepulte-o e veja se ele não anda na terra novamente. Não adianta negar o crucifixo, não adianta negar o túmulo. Mas que diferença faz? É um poder? É uma presença? Existe uma atividade à parte de Deus? Existe uma mente separada de Deus? Existe uma lei separada de Deus? Há vida sem Deus? Não há outros deuses a não ser um, e ele é o Eu Sou, do seu ser e do meu ser. E quando um boato chega até você vindo de uma personalidade separada de Deus, você deve estar alerta o suficiente para olhar diretamente para o Cristo de Deus e saber que o Cristo é a única identidade do ser individual. Apenas essa percepção constitui um indivíduo que é separado das crenças mortais. Somente quem, em alguma medida, percebeu que o Cristo é identidade individual, que cada indivíduo é o Filho de Deus, pode dizer: que poder há nesses rumores ou crenças? Vamos, portanto, pedir e procurar e bater por mais luz espiritual, mais sabedoria espiritual, mais consciência espiritual. Vamos sempre lembrar que podemos orar, pedir, procurar, bater, desde que seja para algo que não seja deste mundo, porque este mundo não pode ser demonstrado espiritualmente.